porque era sentado no chão da cozinha que eu fazia os deveres da escola. E todas as tardes havia um ritual que se repetia. Eu brincava na rua, depois era convocado para a coisa séria, que era fazer os deveres. E resignado, como fosse com a lentidão de um prisioneiro, eu arrastava-me dentro de casa. Mas essa contrariedade de cumprir um dever durava muito pouco. Na verdade, no interior da cozinha acontecia algo que me encantava tanto como uma brincadeira da rua. Porque havia uma grande mesa de madeira colocada no centro, e ao redor dessa grande mesa se andavam mulheres, que às vezes até me pisavam as mãos e tropeçavam nos cadernos da escola. E eu olhava fascinado essas longas saias que iam do lado, como se fossem cortinados soprados por uma misteriosa brisa. Era como se houvesse ali uma espécie de uma dança, um baile de divindades, e as mãos que circulavam entre a terra, entre a água, a terra e o fogo. Essas mulheres tinham essa grande sabedoria de falar baixo, falavam em sussurro, em murmúrio. E murmuravam coisas, contavam segredos, diziam histórias, não é? Fofocas também. E ali faziam renascer nesse recanto do mundo, não é? Alguma coisa que era tão íntima como se fosse um templo. O que ali acontecia não era realmente um trabalho, era uma alquimia. Ali não havia ali um fazer, havia ali um acontecer. Eu convoco esta memória da cozinha porque ela se tornou eternamente viva dentro de mim, incorporou-se na forma de histórias, de sabores, de cheiros, de fumos. E foi no chão da cozinha que eu me fiz poeta. É por isso que eu amo de um amor presente e não de um amor passado, de uma lembrança, essa casa em que me tornei pessoa, em que me tornei mundo. Ainda hoje, sempre que escrevo, retorno nesse antigo chão de pedra, que é o chão da cozinha. Afinal, ter casa é isso, é ter um lugar de eterno regresso. O terceiro momento foi a rua. Eu tenho que dizer que a minha cidade, que é uma cidade muito feia, mas eu acho que é a cidade mais bonita do mundo, era um território colonial num tempo colonial. A rua passava em frente à minha casa e tinha um serviço essa rua. Era dividir a África e a Europa. E assim, arrumado, era assim, arrumado, que queria um mundo. Do lado de dentro havia essa ordem, a razão bem portuguesa, um único Deus, uma narrativa que se falava em língua portuguesa. Do lado de fora ficava a África, convertida numa espécie de uma paisagem, uma mera paisagem. Um filme sem atores, mas só com figurantes, que falavam noutras línguas e rezavam outros deuses. Então, essa linha divisória foi montada para separar. Afinal, nunca cumpri muito bem esse papel de fronteira, porque a África era grande demais para ser barrada à entrada da porta. A África entrava-nos pela varanda, pelas janelas, pelas vozes, pelos sonhos. E já não havia dentro nem fora, em certo momento. E eu, como se fosse empurrado por uma espécie de uma mão invisível, atravessei a fronteira da rua, atravessei a fronteira do idioma, da raça, e juntei-me a essas fábulas, esse mundo fabuloso, não? Que passou a povoar as minhas crenças e também os meus medos. Não? Então, as histórias que insistentemente diziam que eram dos outros, que eram dos negros africanos, não? Acabaram sentando-se no meu quarto, ao lado dessa tão lusitana evocação da saudade. E há uma coisa particular que nessa travessia da rua que eu queria invocar aqui. Eu já disse que eu fazia os deveres de casa na cozinha, mas na véspera dos exames, quando a coisa se tornava mais séria, eu era mandado pela minha mãe, que era quem mandava, estudar no lugar de trabalho do meu pai. O meu pai trabalhava numa estação ferroviária e ele era um poeta. Trabalhar nesse lugar tão sombrio era uma espécie de punição para ele. Ele não se importava de ficar enclausurado naquele armazém cinzento, né? Preenchendo formulários que não tinham vida nem cor. E o meu pai, em lugar de me acompanhar nos deveres, apressava-me e queria que eu insistia. Então não acabaste, vai lá, acaba rápido. Ele queria fugir, ele queria sair dali e queria passar essa fronteira também. O que ele queria encontrar no outro lado era uma coisa perfeitamente infantil. O
pai percorria as vias férreas, as linhas férreas, as ferrovias, e no chão ciscava e catava pedrinhas que eram minérios que caíam dos trens, como se fossem um grande tesouro do mundo. Então, convenhamos que para mim aquilo não era um fazer de um adulto. Quer dizer, em plena guerra colonial, o mundo inteiro se dilacerava, não? E havia ali um homem que coletava pedrinhas cintilantes, não? Como se disse, dependesse da salvação do universo. Então, de repente, eu descobria-me a pai de um outro menino. E eu tornava-me cúmplice desse jogo, desse brincar de desobediência. E havia uma outra coisa que ele me ensinava sem saber o que eu fazia. É que aquele garimpo que lhe dava tanto prazer a ele era uma espécie de uma lição de poesia, porque me ensinava a ter uma relação com as coisas mais desvalidas, não? Essas que moram na poeira, no chão. Essa poesia eu vim a reencontrar mais tarde quando li Manuel de Barros, que tem esse longo elogio às coisas desvalidas. A lembrança roubou o meu pai do tempo, de um tempo em que havia lugares e havia um modo vagaroso de existir. Mas esse roubo devolveu uma espécie de uma eternidade. E hoje, em qualquer chão do mundo, eu ando como se estivesse catando pedrinhas. O quarto momento são as falas e os tempos da terra. Então é preciso dizer uma coisa aqui, que é estas culturas que hoje são as culturas de Moçambique, são várias, com suas próprias línguas, assentam todas elas na oralidade. E isto é importante dizer-se aqui, porque as histórias, as memórias moçambicanas não se fundam na palavra escrita, mas na palavra falada. Então, a memória deita-se numa outra cama, que é essa cama da oralidade, que é mais permissiva, que aceita mais que há uma outra fronteira entre o real e entre a realidade e aquilo que é o surreal. Quase o contrário, é como se alguma coisa de parecer verdadeira tem que primeiro ser fantasia para que seja aceita como racionalidade. Então, o que é curioso é a maneira como os moçambicanos se repartem entre mundos e como é que eles se sentem à vontade no mundo da modernidade da escrita, fazendo uso desse recurso da oralidade, do provérbio, da fábula, pequena história, não? E fazem isso como quem, num palco destes, usasse a estatística ou uma espécie de sondagem ou estudos científicos para fazer prova da sua verdade. Eu vou-vos contar uma história. Como é que, num momento mais sério, pode estar a discutir o orçamento do Estado, qualquer coisa assim, que se parece muito sério, um deputado moçambicano em geral faz recurso da pequena fábula. Como é que vou fazer o recurso da pequena fábula? Esta é a história de um macaco do Rio que eu já contei aqui no Brasil. Houve pela primeira vez em Moçambique, em 1994, houve eleições. E eu estava numa aldeia remota, onde chegou um delegado de um partido político que vinha fazer campanha eleitoral. Os políticos moçambicanos não são diferentes do mundo em geral, né? Então ele fez um discurso em que toda a aldeia estava fascinada, porque não tinha visto um político fazer campanha eleitoral na vida, né? E ele fez aquele discurso que é habitual, né? Assim, promessas e que teriam hospitais, estradas e progresso, etc. E ele usou uma coisa, o problema dele disse: eu venho salvar-vos. E aí, no fim desse discurso todo, houve um velho camponês que se levantou e que disse: olha, eu estou muito grato por ter vindo tão longe salvar-vos. Até me lembra a história do macaco e do rio. E eu era o único naquela assembleia que não conhecia a história, toda a gente conhecia. Eu e o político. O político teve a triste ideia de perguntar: que história é essa? E ele disse: não conhece, eu vou contar então. Essa história do macaco caminhava junto ao rio, de repente viu um peixe e disse: pobre animal, está morrendo, está afogado, está-se afogado. Vou salvá-lo. Então o macaco meteu a mão dentro d'água, tirou o peixe, coitado, estrabuchado, né, agitado, e ele olhava para o peixe com aquela
agitação toda, dizia, meu Deus, quanta felicidade. O peixe morreu e ele disse, bom, se eu tivesse ido um bocadinho mais cedo, eu salvava esse peixe. Isto é a história, isto é a pequena fábula. Mas eu confesso que como escritor tenho quase inveja de não ser capaz de, num momento próprio, ter uma denúncia tão eficiente, tão eficaz contra a demagogia de alguns políticos. Então, há um quinto momento que eu queria evocar convosco, que é a guerra e outros devoradores de homens. Eu acho que vocês sabem, Moçambique teve uma guerra civil catastrófica, demorou 16 anos, fez 1 milhão de mortos. E quando houve finalmente a paz, em 1992, eu pensava que o que seria a seguir era um conjunto de práticas, de mecanismos de denúncia, de julgamentos, para se fazer justiça e criar-se responsabilidade. Não foi assim. Como se houvesse uma esponja mágica, os moçambicanos decidiram esquecer. Essa amnésia coletiva foi a resposta ao passado do sofrimento. E isso não foi uma decisão das instituições do poder, não foi. Isto deve ser tão cansativo. Eu peço desculpa que eu falo muito rápido. Então, essa decisão não foi tomada pelas instâncias do poder. Foram as pessoas comuns, não é? De uma maneira tácita, não é? Silenciosa, adotaram essa decisão de esquecer. Mas será que é possível esquecer assim tanto? Eu acho que a resposta é não. Esse esquecimento é uma mentira. E esconde crimes, esconde criminosos, esconde responsabilidades que devem ser trazidas à luz do dia. A pergunta seria, porquê que se fugiu a essa lembrança? E há várias razões. Uma primeira razão é porque acho que não se tinha crença na paz. E havia a percepção de que algumas tensões que tinham originado o conflito militar prevaleciam. E também prevalecia essa antiga sabedoria que diz mais ou menos isto, quando se fala da diferença entre a paz e a guerra. Essa coisa desse provérbio diz, na guerra os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Então, essa falta de confiança, da capacidade que as instituições modernas do Estado tinham de tratar do assunto, vinha da ideia que a guerra não era só provocada por razões políticas e militares, mas a guerra tinha uma explicação de um lado invisível. E por isso, essas famílias rurais, que são uma espécie de uma grande empresa em Moçambique, fez uso de mecanismos tradicionais para chamar, convocar, julgar, purificar, é o termo que eu não gosto, mas é o termo que é usado, e reintegrar alguns dos soldados que combatiam, não é? Portanto, não é que se esqueceu. Existe sim um relembrar desse trauma, que se operou num nível que não nos é acessível, não é acessível à realidade, ao domínio da escrita. Portanto, houve uma catarse que foi feita nesse mundo da oralidade, num mundo que a gente pode chamar de tradicional, não gosto do termo. O que é importante é que haja uma ponte, não é, entre esses dois mundos, é que haja uma tradução disso que ocorreu para o domínio do mundo mais formal, da governação formal. E aqui os escritores têm algum papel. Eu acho que eu assumo que essa obrigação é nossa, de fazer essa espécie de tradução, de sermos tradutores de um tempo que não se quer dizer, porque evoca sofrimento. E eu tive um sinal da força que é esse universo da oralidade, quando se trata de pensar a própria guerra. No dia que foi assinado o Acordo de Paz, eu esperava que as pessoas saíssem para a rua, celebrando, comemorando, mas isso não sucedeu. Uma semana depois dessa assinatura dos Acordos de Paz, aconteceu que choveu intensamente, que era uma coisa que não acontecia há algum tempo, porque Moçambique estava a viver uma seca de alguns anos. E havia, de maneira silenciosa, a percepção de que essa seca era provocada
por uma zanga dos deuses. Os deuses tinham aprisionado a chuva como um sinal de desavença com o comportamento humano. Então, quando chove, as pessoas têm essa espécie de confirmação que sim, agora veio a paz. Portanto, a notícia que chegou realmente a paz não veio pela televisão, pela rádio, pelo jornal. Essa notícia foi escrita e transmitida pela chuva. E eu aqui fiquei, esta espécie de revelação para mim foi tão forte que eu me inspirei nesta chuva que era sonhada e que era abençoada para criar um título de um livro que chama-se Histórias Abençoadas. E tenho pena que nós já não temos essa relação simbólica com a chuva. A única relação que nós temos com a chuva é através do boletim meteorológico. E isso pode significar uma coisa romântica, sim, mas é mais profunda, porque nós deixamos de falar com o tempo. Há uma experiência mais pessoal, de um outro medo, de um outro terror, o que eu vivi pessoalmente, eu quero também trazer para aqui. Eu sou biólogo, também sou um homem sério, não sou escritor. E em 2008 eu trabalhava no norte de Moçambique, numa aldeia que não tem energia, não tem água, é uma aldeia que fica no meio da selva. Então eu tinha terminado a minha jornada de trabalho, tinha-me recolhido para a minha tenda, e seria umas 2 da manhã quando um camponês me veio chamar e disse-me: venha ver um homem morto. Eu saí para o escuro, uma pequena lanterna, e segui esse homem por um trilho. E perguntei-lhe: morreu esse homem como? E ele disse: foi morto por um leão. E esse leão ainda anda por aí e vai voltar. E vai voltar para buscar o resto do corpo, que é assim que acontece. Bom, evidentemente que eu regressei imediatamente e apressadamente para a minha tenda, não queria ver, nem queria ser visto. E fechei o zíper da tenda, né, como se isso fosse um gesto suficiente para me proteger. E eu pensava, uma coisa que para mim não está fora do pensamento. Havia um homem ali perto que tinha sido meio devorado por um leão em pleno século XXI. E havia mais que isso um leão que de facto rondava aquele espaço, uma espécie de uma sombra assassina. No exercício da minha profissão, eu trabalho em lugares onde há animais que são perigosos, mas eu nunca tinha vivido uma situação daquelas. Eu acho que eu não tinha defesa. E a primeira coisa que eu fiz, curiosamente, foi pegar na lanterna e fazer uso do meu caderno de apontamentos e começar a escrever. E escrevi desordenadamente, eu não sabia o que é que eu estava a escrever, porque eu não sabia o que é que estava a passar. Não é? E a verdade, até que fizesse manhã, eu fui enchendo páginas de escrita, de uma escrita que já era qualquer coisa parecida com uma história. Isso para mim quer dizer que o que eu buscava nessa escrita era um refúgio, uma salvação. Então eu fabricava uma história como quem fabrica uma casa, um lugar seguro. E sem eu saber, eu já estava começando a escrever aquilo que depois foi um romance que se chama A Confissão de Dorion. Com meus amigos, eu não quis ter esta pretensão teórica, não é? Professoral, de vos transmitir ideias. Eu quero transmitir, sobretudo, vivências, momentos em que o tempo tomou posse de mim e eu vivi esses momentos como se o verbo viver não fosse um verbo suficiente, não fosse bastante. Não é? Essas lembranças, esses tempos, habitam hoje como se fossem sonhos, como se fossem os únicos sonhos a que eu tenho acesso. É como se eu tivesse chegado a um entendimento. Não somos nós que guardamos lembranças. É o contrário. As lembranças é que nos guardam a nós. Não é? Essas coisas que são as memórias, não é? Que parecem etéreas e fragmentadas, não é? Elas são uma costureira, não é? que constrói essa totalidade que é a nossa alma. Não é? Nós estamos muito amarrados a um tempo linear que não é concebido assim em Moçambique. Moçambique tem a ideia, os moçambicanos no geral têm uma ideia que o passado se mistura com o futuro, com o presente. É uma ideia de um tempo redondo, circular, em que nem fazia muito sentido o título desta palestra, não é? Porque faz tanto sentido guardar o passado e semear o futuro,
como o inverso, guardar o futuro e semear o passado. Eu falei-vos desse momento em que o meu pai me conduzia à procura de pequenas pedras na poeira do chão. E eu agora vou dizer o que é que se passava a seguir. Nós voltávamos a casa, os bolsos cheios de pedras, e essas pedras eram imediatamente deitadas fora pela minha mãe, que tinha um sentido prático da vida, não é? E à porta de casa do meu pai regressava ao seu papel de autoridade e dizia: é bom que vás para o teu quarto e faças os teus deveres. E quando eu já ia, ele sempre me chamava como se fosse uma coisa que ele tivesse esquecido, mas que era uma profecia. Ele dizia: estuda para seres alguém. E era isso que o meu pai me dizia quando eu era menino, que eu estudasse para ser alguém. E quando o meu pai falava assim, ele não falava exatamente comigo, ele falava com o futuro. E nesse tempo havia um futuro que escutava, um futuro que falava a nossa língua e que estava ali à nossa disposição. Porque era um tempo de crença, era um tempo em que o futuro era uma fé, era uma espécie de aposta, de sacrifício, de valor, de investimento. Houve qualquer coisa que se passou que nos roubou essa ideia de um futuro como um aconchego familiar. Essa mesma coisa não só roubou o futuro, mas rasgou-nos do passado, como se o passado fosse uma coisa desvalida, tal como as pedras que o meu pai encontrava. Eu lembrei-me de tudo isso quando um dia destes eu passeava com os meus netos e de repente uma cobra atravessou o nosso caminho. O menino não ficou muito assustado e disse uma coisa extraordinária. Ele apontou a cobra e disse: olha esse bicho que só tem pescoço. Só tem pescoço. Olha, isto é poesia, não é? Isto é poesia pura. Então, acho que o nosso tempo é hoje um bicho que só tem pescoço. Comeram na cabeça e arrancaram-lhe a cauda. E essa dupla amputação foi praticada por isto que a gente chama a sociedade do efêmero, em que tudo que nasce transitório, nasce já morrendo, à espera que chegue a última versão, à espera que chegue qualquer coisa mais leve, mais veloz, mais atualizada. Nós estamos correndo, uma espécie de corrida infrutífera para não ficarmos desatualizados. Então vivemos neste tempo que tudo é simultâneo, tudo é imediato e tudo é voraz e tudo é veloz. Então, como é que isto aconteceu? Eu acho que foi uma coisa que se chama um mercado, que é uma coisa, um nome terrível, porque não tem rosto, nem tem nome. Impôs-nos um outro tempo, não é? Um tempo de consumo, um tempo que se consome a si próprio e nos consome a nós. Nós lamentamos sempre que não temos tempo. Por isso perguntam-me como é que você escreve, porque eu trabalho e tenho o horário de trabalho. Mas eu acho que nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de um tempo que seja nosso. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de soberania. E nesse tempo que seja nosso, nós temos que encontrar a intimidade com as coisas que nos são próximas, com as pessoas que nós amamos. Não? E isso requer um vagar, um tempo próprio. Hoje em dia faz muita impressão, porque quando estamos a viver alguma coisa muito intensa, em família, por exemplo, a primeira preocupação não é viver isso de uma maneira completamente aberta, disponível. É registar o sucedido numa imagem, numa fotografia, num vídeo. Quando eu estou em casa, em família, quando acontece alguma coisa extraordinária, há sempre uma voz que se levanta e diz: alguém está a gravar? Mas eu não quero fazer a apologia de uma espécie de regressão nostálgica, não é? É óbvio que estas coisas têm suas vantagens, estas tecnologias têm vantagens. Mas a questão é sabermos se nós continuamos a ser sujeitos, não é? Autores dessa narrativa que é a nossa própria vida. Então, eu estou caminhando para o final. Esta intervenção que eu fiz com base em momentos, em lembranças, não é? Eu fiz assim porque essas lembranças, esses episódios não são uma coisa do passado, não é? Foi nesse passado que eu carreguei a minha alma de futuro, que eu investi. E falei nesses episódios porque eu acho que neles está uma espécie de um ideário, de um programa, aquilo que eu tenho, aquilo que é a minha intervenção cívica. Eu lembro as histórias que os meus pais contaram, a casa em que eu vivi, a cozinha em que eu fui menino e a rua
em que eu fui do mundo, como se isso me desse uma relação em que eu peço ao mundo que ele tenha sempre um rosto, um nome, uma voz. Essas lembranças fazem pensar como é que é importante nós restituirmos essa presença corporal quando contamos histórias às crianças. Eu não renego que as crianças tenham essa relação com a máquina que conta histórias, com a televisão, com o tablet, com o computador. Mas essas máquinas não podem ser as únicas e exclusivas contadoras de histórias. É preciso que regressemos, rehumanizemos esse momento em que nós estamos com a presença física, não é? Com esse afeto que só pode ser trazido pela presença corporal e que torna esse momento mais único e irrepetível. Com os nossos pais já não pode voltar atrás com o remote control. Então, tal e qual como acontece nas histórias, na casa, nas ruas, no bairro, na chuva, é preciso que a gente restitua essa dimensão humana a aquilo que nós chamamos hoje de territórios, que são de facto lugares. É preciso que esses lugares não morram, porque perderam raiz, perderam a sua própria alma. Hoje é muito vulgar as pessoas viverem numa cidade e não conhecerem a história da cidade, não conhecerem a história do seu bairro, da sua própria casa. O que significa que vivem em lugares que são mortos. Um lugar é morto quando ele não produz histórias, quando ele não evoca memórias. Eu lembrei a história da guerra, as histórias da guerra e esta metáfora do medo na figura dos leões. Não? Mas as guerras e as feras não devoram só gente, devoram a nossa própria humanidade. As pequenas histórias que somos capazes de contar não fazem parar esta máquina de governação que se fundamenta na fabricação do terror, do medo, da insegurança. Mas as pequenas histórias podem ser um ponto de partida contra essa grande narrativa que é a narrativa do medo. Roubar-nos o passado, roubar-nos o futuro, mas eu acho que não podemos permitir que nos roubem a autoria da nossa própria história de vida. Eu falei tudo isto, obviamente, que eu não estou a fazer aqui uma espécie de pregação de um receituário. Ninguém pode ter soluções totais para devolver a cabeça e a cauda a esse bicho que hoje só tem no pescoço. Mas eu acredito no poder das histórias, e eu acredito que as histórias não salvam o mundo, mas elas podem incutir o desejo da utopia e de um mundo em mudança. A gente pensa que contar histórias é uma competência dos escritores, mas não é. Todos nós somos produtores e somos produtos de pequenas histórias. Essas histórias devolvem-nos o encantamento da infância, afastam o medo e reiniciam o mundo. E mais do que reiniciar o mundo, elas fazem criar um mundo em estado de infância, quer dizer, é um mundo que está ainda nascendo. E por isso, o próprio passado pode estar ainda nascendo mais que tudo. Compete-nos cumprir aquilo que foi o vaticínio do poeta João Cabral Malinete, quando ele diz: precisa acordar para ter saída dentro e fora das nossas vidas. Muito obrigado pela vossa atenção.